Olá pessoal, tudo bom? Sinara, Miminha. Oi Sheila. Bom dia. Olá Nilda. Rita. Vamos aguardar que o pessoal está entrando aí. Por favor, não reparem na minha cara amassada. De manhã é complicado, né? Olá, Madá, Lúcia. Bom dia para vocês. Bom dia. Ó, quem já entrou aí na live, oi Adriana, já pode abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 23. Então já pode ir abrindo aí para a gente acompanhar junto esses versículos aqui do finalzinho do capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Bem, queridos, nós não estamos assim estritamente na ordem do livro, mas estamos respeitando uma ordem temática, né? Trabalhando tematicamente com o livro. Então a gente deu uma pausa no capítulo 7, se voltou para falar sobre um tema do capítulo 5 e voltamos agora para o capítulo 7 de Eclesiastes, onde o autor fala sobre a sabedoria. Então, aquela última aula que eu tinha dado sobre os benefícios da sabedoria, aqui ele vai dar continuidade, mas agora falando sobre os limites, né, do conhecimento, sobre as ciladas, os limites, né, a sua busca em si. Ela encontrou alguns limites, ela encontrou algumas dificuldades. Isso o coloca numa posição de vida específica, né? Então a gente vai ver isso agora. Vamos ler? Vamos começar? Então, a partir do versículo 23. Eclesiastes 7, 23, para quem entrou agora. Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer, e a investigar, e a buscar a sabedoria, e meu juízo de tudo. E a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra.
para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Só até aí, queridos. A gente não vai trabalhar todo esse trecho hoje, né? Esse finalzinho aqui, ele pode soar para alguns um pouco complicado, né? Parece que ele está sendo machista aqui, mas a gente vai explicar aqui qual foi a experiência dele, né? A gente tem que ler a Bíblia à luz também da experiência do escritor. E vamos então começar refletindo sobre essa busca dele por sabedoria. Ele começa falando no versículo 23. Tudo isto experimentei pela sabedoria. Tudo isto o quê? Ele tinha falado antes sobre o sofrimento, os benefícios do sofrimento, e logo em seguida ele fala sobre os benefícios da sabedoria. E então ele vai falar que ele experimentou tanto os benefícios do sofrimento quanto os benefícios da sabedoria em meio à sua busca por sabedoria. E ele disse: vou me tornar sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Todo filósofo, né, as pessoas que... Eu já tive professor de filosofia no seminário e na faculdade de Direito também, são pessoas que vão nos deixar claro que a sabedoria plena, ou a gente ter realmente a convicção de que sabe muito, de que somos muito sábios, isso é uma arrogância absurda, porque quanto mais a gente busca, mais a gente descobre que não tem. Quanto mais a gente busca, mais a gente vê que é um bem tão supremo, tão máximo, que a gente é capaz de se encontrar muito mais com falta de sabedoria do que com sabedoria. E, paradoxalmente, né, não querendo aqui falar difícil com vocês, mas eu acho que dá para vocês entenderem, né, ao mesmo tempo, as pessoas que começam a se encontrar nessa incapacidade de obter todas as respostas, elas são mais sábias do que aquelas que julgam ter todas as respostas. Deu para entender? Quando a gente se coloca na posição de que sabe tudo, na posição de que não tem muito mais o que aprender, a gente está sendo menos sábio do que aquele que reconhece a sua falta de sabedoria, mas que continua buscando. Porque o verdadeiro sábio é aquele que reconhece os seus limites, mas está sempre buscando, está sempre atrás. Isso daí é algo que fala muito ao nosso coração, como a nossa própria busca espiritual, né? A nossa dependência de Deus. Porque quando nós nos achamos sábios aos nossos próprios olhos e deixamos de ter temor a Deus, e de depender de Deus, nós, na verdade, estamos cavando nossa própria cova e estamos sendo realmente muito pouco sábios. Né? A sabedoria humana, ela é limitada. Por isso que nós precisamos de Deus. Né? Por isso que o escritor também fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Seja Salomão o mesmo que escreveu Eclesiastes e Provérbios, não importa. Mas a sabedoria bíblica nos ensina isso, que aquele que... deixa eu fechar a janela que está muito barulho aqui. Alguém resolveu bater bolo aqui agora? A sabedoria bíblica, ela nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor implica em quê? Em nós entendermos que somos limitados. Nós entendermos que não nos bastamos,
que por mais que possamos empreender, fazer, acontecer, acumular conhecimento, saber tudo sobre a cultura dos homens, saber tudo sobre a vida, sejamos experimentados, ainda assim nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos feio, nós sem Deus não conseguimos fazer nada realmente bom, né, em sentido último. Sem Deus a gente consegue até fazer coisas com algum produto bom, isso pela graça comum, mas essencialmente é mal, porque é às vezes feito para o nosso próprio orgulho, é feito para a nossa própria justificação e não para a glória de Deus. Mas quando fazemos para a glória de Deus, quando estamos conectados com os propósitos eternos do Criador, a nossa vida e as nossas ações se revestem de um sentido maior. Então, por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos ter isso como um princípio que a gente vai guardar para sempre, sabe? Não importa o quanto você tenha, o quanto você saiba, não importa se você fez mais de uma faculdade, se você fez pós, se você fez mestrado, se você fez doutorado, o que importa é que você use o seu conhecimento para um propósito que glorifique a Deus. E se vai glorificar a Deus, certamente servirá ao próximo, certamente servirá à vida, certamente te fará tomar decisões melhores. E é impressionante, né? Quanto mais a gente percebe que a gente não tem condições de prover para nós mesmos tudo que a gente precisa, mais a gente recorre a Deus e mais felizes somos em tudo que fazemos. Mas toda vez que nós achamos que nos bastamos, deixamos de buscar a Deus, deixamos de ir à igreja, deixamos de orar e confiamos mais na nossa capacidade de resolver tudo, mais a gente se enreda em laços demoníacos, né, da autossuficiência e deixamos de fato sermos sábios. Tem muita gente sábia no sentido de conhecedora de muitas coisas, mas que toma atitudes absurdas. E tem muitas pessoas que às vezes têm até pouco conhecimento, mas aplica bem esse pouco conhecimento, sabe? Conseguem ter relações melhores, conseguem agir com mais ética, né? E você vai ter pessoas que até não são cristãs e que têm muito conhecimento e conseguem ter atitudes moralmente aceitas. Sim, você vai ter, mas no sentido último, elas, ao desprezarem a Deus, elas vão estar assumindo e tendo a atitude mais louca de todas, porque desprezar a sabedoria divina, desprezar o próprio Deus na sua existência é o maior atestado de loucura que pode existir. Então, são questões para a gente pensar, né? E ele diz que ele, ao buscar se tornar sábio, isso é uma busca legítima, né? A sabedoria estava longe dele. Então essa é a experiência dele, e eu acho que é a experiência de qualquer sábio de verdade, de buscar, de perseguir a sabedoria, mas sempre ela está além. Mas a gente tem que buscar, né? Se a gente não busca, a gente não encontra nada. O que está longe e muito profundo, versículo 24. Quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura.
Isso daqui é muito legal, muito legal. Então ele vai falar que a sabedoria, ela sempre estava longe dele e que o que está longe e muito profundo, né? Quem o achará? Então a sabedoria por si só, ela é um bem tão profundo que é da característica dela ser algo inesgotável, ser algo que quanto mais você busca, né, mais você tem para encontrar e mais você se percebe ignorante, né, sem conhecimento. Então ele se aplicou, né, ele empreendeu, ele se dedicou a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria, em meu juízo de tudo. Então vamos ficar até essa parte aqui. Como é bacana a gente ver a dedicação do autor de Eclesiastes nessa busca. E essa busca não é nociva. Durante muito tempo na igreja evangélica, infelizmente, havia um preconceito com aqueles que estudavam, havia um preconceito com aqueles que colocavam, né, a sua vida com um pouco mais de tempo para os estudos, para fazer uma faculdade, para ler muitos livros, né? Porque você pega às vezes versículos isolados do próprio livro de Eclesiastes ou de Provérbios, onde você vai ler que o muito estudar é enfado, que você vai pegar assim e você vai falar, viu, não preciso estudar, não preciso buscar. Mas a Bíblia a gente não pode tirar conclusões a partir de versículos isolados. A gente precisa entender os seus contextos e precisa interpretar cada passagem à luz de outras passagens bíblicas, a fim de formarmos um entendimento bíblico, doutrinário, acerca de algum assunto. Isso porque nós cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, se a gente toma como ponto de partida a sabedoria bíblica como um todo, a gente vê que de forma alguma Deus ele é contra adquirirmos conhecimento, contra os estudos, contra sermos pessoas que correm atrás de conhecer as coisas, né? Contra a curiosidade, né? Até certo ponto, né? Desde que não nos leve a pecar, mas a gente ter essa vontade de entender, de conhecer, isso é bom. Deus nos fez com essa capacidade de pensar, de discernir, né? E precisamos parar de demonizar o conhecimento como se fosse um mal, de forma alguma, né? O que é mal é a nossa... como é que se fala? É a nossa... nós nos sentimos... nós sentimos que nós nos bastamos. É a nossa arrogância. Isso é mal. Mas o conhecimento em si, ele é ótimo, ele é maravilhoso, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, quer dizer que Ele nos fez seres morais, que Ele nos fez seres inteligentes, seres que têm capacidades que outros seres da criação não têm, né? E nós podemos ver isso claramente na nossa experiência, né? Os outros animais, eles têm muitas limitações. Nós fomos seres em que Deus soprou fôlego de vida. E nós temos essa capacidade de raciocinar, de refletir sobre a nossa própria existência, de tomar decisões, de discutir. Então, não veja isso como algo maligno, né? Se é que alguém aqui ainda tem algum tipo de preconceito a esse respeito. Mas empreenda, leia, estude. Talvez você possa falar, Leandro, eu não sou uma pessoa de ler muito, eu não sou uma pessoa que fez faculdade, ou então eu fiz, mas não exerci, ou então eu não me considero uma pessoa letrada, eu não me considero uma pessoa estudiosa. Mas de que maneira isso se aplica à minha vida?
Isso se aplica à sua vida quando você não vai ser preguiçoso intelectualmente. Mesmo que você não tenha, né, desenvolvido uma capacidade de leitura grande, de estudo, não seja esse o seu perfil, né, ou o perfil que você ao longo da vida acabou tomando, mas você pode parar de vez em quando, mesmo que você vai ler um capítulo da Bíblia, mas você vai parar para ler aquele capítulo de todo o seu coração. Se você tiver dúvidas, você vai ligar para irmãos da igreja que você confia, que talvez possam ter um pouquinho mais de conhecimento para compartilhar contigo e vai tirar suas dúvidas. Você vai procurar ter, às vezes, uma Bíblia de estudo para ler os comentários na Bíblia de estudo e descobrir, talvez, características. Olha os que participando aqui. Para, de repente, ver referências geográficas, informações da cultura da época, e você vai adquirir conhecimento. Você pode pegar um livro que não seja um livro grande, de linguagem difícil, mas um livro de devocional, onde você vai aprender com a sabedoria de outra pessoa. Ou você vai aprender sobre algum tema diferente. Ou você que já leu um pouquinho mais, não vai ficar restrito apenas a uma área de conhecimento só. Eu acho que quando a gente busca ser sábio, a gente precisa diversificar a nossa fonte de conhecimento, né? Não confiar nela, né? Porque isso é sabedoria, mas aproveitar de tudo que há disponível para vivermos para a glória de Deus. Então, não se limite, porque Deus te fez um ser com muitas possibilidades. E se você tem o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, então que você possa partir desse princípio para muito mais na sua vida. É um princípio. É o princípio da sabedoria, mas dali em diante há muito que você pode viver e você pode conquistar. Né? Uma pessoa que se limita a apenas adquirir sempre conhecimento numa área só, ela acaba podendo se tornar uma perita naquele assunto, mas ela não consegue criar conexões com outras áreas de conhecimento, ela se limita em só pensar algo que já foi tornado metodicamente selecionado, e você acaba se limitando, né, de pensar em ideias novas. Deus nos fez seres criativos. Então, se você, mesmo que se dedique mais a alguma área de conhecimento que você se interessa, seja bíblica, seja na sua área profissional, seja de conhecimento geral, seja o que for, você começa a ler outras coisas, buscar outras pessoas, com um senso crítico, claro, mas você começa a criar conexões, isso te expande de forma maravilhosa. Então eu acho bacana que quando ele fala da experiência dele, do autor de Eclesiastes, né, e isso trouxe algum resultado para ele. Ele fala: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. Então, fazer isso é agir conforme Deus nos criou, com capacidade, né, de conhecimento sobre as coisas, capacidade investigativa para vermos se aquilo é daquele jeito mesmo ou não. Estamos vivendo uma época agora, queridos, e a gente precisa contextualizar isso aqui para as nossas vidas. Então, eu estou dando alguns exemplos, mas vocês podem também escrever aí outros exemplos em que têm sido disseminadas muitas fake news. O que são fake news? São notícias falsas. E essas notícias falsas, elas servem a propósitos escusos de pessoas mal intencionadas, pessoas que querem ganhar alguma disputa eleitoral ou ganhar a simpatia do povo, criando inimizades entre grupos, ou então vencendo na base da mentira.
nós, como cristãos, devemos ser totalmente contra qualquer tipo de mentira, mesmo que seja uma mentira que favoreça o nosso discurso político daquilo que nós entendemos politicamente, se for o caso, né, de você ter um entendimento A ou B. Não importa, a mentira sempre será um pecado. E nós precisamos investigar se aquilo realmente procede, se não procede, se há fontes confiáveis, se quem escreveu, sabe, é um jornalista, tem um mínimo de credibilidade, se outras pessoas falam a mesma coisa. Precisamos checar, né? Não podemos acreditar em tudo que é passado. Em WhatsApp, muita coisa é passada e às vezes a gente fica na dúvida, será que é verdade, será que é mentira? E a gente, antes de saber, antes de pesquisar minimamente, a gente já está compartilhando, né? Não vamos ser assim. Eu acho que nós cristãos precisamos dar o exemplo. Se aplique a conhecer, se aplique a investigar e busque a sabedoria e juízo de tudo, né? Seja uma pessoa curiosa também, né? Poxa, eu tô com dúvida a respeito disso, vou dar uma pesquisada, né? Joga no Google, pergunta se algum irmão tem um livro. Poxa, eu tenho muitas dúvidas de Apocalipse. Leandro, você tem algum livro de Apocalipse para me indicar, com leitura fácil, uma linguagem tranquila? Aí eu vou indicar um livro. Ou então, eu sou da área tal, eu acho que eu preciso estudar mais sobre liderança. Vou perguntar para o pastor Alan se ele tem algum livro sobre liderança que seja tranquilo de ler, que possa me ajudar. Sabe, a gente precisa ser mais interessado, né? Não para que a gente se ache, para que a gente se gabe, mas para que a gente possa usar toda a nossa capacidade dada por Deus, né, de conhecer as coisas. Então vamos lá, versículo 25: apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e meus juízos de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Então, depois dele muito buscar, né, dele se empreender, dele conhecer muitas coisas, ele viu que a perversidade é insensatez. E o que é perversidade? Né? Às vezes a gente acha que perversidade é apenas atitudes totalmente mais perversas, macabras, né? É um dano claramente mal. Mas na verdade a Bíblia mostra que a perversidade é algo que nós lidamos todo dia em nosso próprio coração, né? Muitas das vezes nós damos vazão às nossas perversidades, né? Ao falar o que não devíamos, ao pensar o que não devíamos, ao suprimir ou recusar a dar o direito do outro, ao não tratar o outro de forma digna, ao limitar direitos, não reconhecer o valor do outro, não sermos bons empregados, ou não sermos bons vizinhos. Seja como for, podemos agir de forma perversa, mesmo sendo aos olhos de Deus chamados de justos, mas estamos ainda em processo. Então a perversidade que encontramos no mundo, das formas mais vis e macabras, também pode ser vista em nossas próprias vidas ou num contexto muito próximo a nós, como pessoas queridas que convivem conosco. E às vezes a gente vê que atitudes egoístas e elas podem ser por demais perversas. E ele vai falar que isso tudo é insensatez. E a insensatez é loucura. Acho que todos nós aqui podemos dizer com tranquilidade que a perversidade, ela, além de ser uma atitude insensata,
ela também pode nos levar à loucura, né? Ela pode se tornar a vida da gente uma loucura. Eu costumo falar, eu não sei se eu que criei isso ou se eu já ouvi em algum lugar, eu não tenho certeza, mas que entre a sanidade mental e a loucura há uma linha muito, muito, muito tênue. Entre você ser uma pessoa que está muito bem, que está muito bem resolvida, que está com tudo acontecendo conforme planejado, você está conseguindo ter domínio de si, e entre você ter atitudes absurdas, há uma linha tênue. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que a nossa vida ela não tem nenhum controle, o que a gente está entregue ao acaso totalmente e que a gente vai depender da sorte para fazer coisas certas ou erradas. Eu não estou dizendo isso, mas que nós seres humanos, enquanto seres caídos, né, que nascemos no pecado, fomos regenerados, mas ainda carregamos, né, um instinto pecaminoso. Se nós não vigiarmos, se nós confiarmos mais em nós do que em Deus, podemos de uma hora para outra tomarmos decisões erradas, né? A partir do momento em que você não vigia, em que você se afasta de Deus, às vezes por um dia que você se afasta de Deus, você pode tomar decisões que trarão para a sua vida consequências muito sérias. Então, às vezes uma palavra que você não está num bom dia e você joga tudo a perder, tudo que você construiu, às vezes num relacionamento, numa carreira que você tem, você põe a perder por causa de uma palavra que você jogou ali, foi mal colocada. Então, precisamos ter muito cuidado e sermos humildes. A verdadeira sabedoria também significa ser humilde, para que você admita que você pode ser capaz de cometer atos loucos, por mais conhecimento que você tenha. E uma coisa que o meu avô, ele dizia, se minha mãe estiver aí, ela vai estar reconhecendo. Meu avô Sérgio, uma vez ele me emprestou um livro falando sobre felicidade. E é um livro muito, muito antigo. E eu lembro que eu li um pouco desse livro. Eu até tinha reencadernado ele, que era um livro que estava caindo aos pedaços. E eu nem sei mais onde é que está esse livro, não sei. É um livro que ele estava muito antigo mesmo. E ele falava algumas coisas para mim. E ele falava da felicidade como esse caminho que nós percorremos e que nos faz ser humildes, e que a humildade ela é necessária para que nós sejamos sábios, né? E se a gente não exerce, né, a humildade de ouvir o outro, a humildade de reconhecer as nossas limitações, a humildade de buscar a Deus, era um livro cristão, né? Nós nos enredamos em caminhos extremamente loucos e podemos colher as consequências. Agora, melhor do que nunca errar, porque todos nós podemos errar, é nós também aprendermos com os nossos erros. Então, se é inevitável errar nessa existência em que estamos, que seja a nossa atitude a de reconhecer os nossos erros e correr atrás de corrigi-los, de repará-los, ainda mais se ferimos alguém, ainda mais se agimos mal com alguém. Skinny é fogo. Ele ouve o barulho no corredor e fica agitado. Então, Skinny, isso. Estava com saudade disso, né, gente? Deixa eu ir lá pra dentro. O Skinny tá atiçado aqui. Vou lá pra dentro, hein?
Ai, meu Deus. Então é isso, queridos. Então é necessário a gente correr atrás, a gente se aplicar, a gente pensar, a gente refletir, mas com a humildade de reconhecer que somos fracos, que somos frágeis, que somos limitados e podemos tomar atitudes absurdas se nós não vigiarmos. Se nós nos bastarmos, se nós achamos que que somos autossuficientes, nós podemos tomar atitudes absurdas. É muito importante, por isso, a gente também sempre ouvir o outro, né? A igreja existe para isso, para que a gente possa ouvir o nosso próximo, ouvir pessoas próximas, e elas vão nos moldar, elas vão nos afiar, né? Elas vão nos ajudar a enxergar os nossos pontos cegos. Então escute as pessoas que estão próximas a você. Eu amo a igreja por causa disso, porque a igreja não só me desafia positivamente a buscar a Deus, mas ela também serve para me lixar, para me ajudar a entender onde eu sou fraco. E a gente, quando tem irmãos próximos a nós, eles vão nos dizer onde nós somos fracos, somos falhos e precisamos melhorar. Então, que tenhamos essa humildade, né? Então, vamos rever aqui rapidamente os pontos que nós falamos, que eu deixei essa outra parte para a gente falar na próxima aula. Aí a gente fecha esse trecho. Tudo isso experimentei pela sabedoria, tanto os benefícios, né, da sabedoria, quanto os benefícios do sofrimento e também a frustração de nem sempre encontrar a sabedoria, seja pelos limites humanos de saber todas as coisas, ou seja pelos limites humanos, pela nossa própria insensatez muitas vezes, que nós acabamos por lidar com limites pessoais, né, e limites na vida, e isso vai nos frustrar. Então ele experimentou pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim, né? E a gente precisa enxergar a si mesmo. A sabedoria sempre está à frente, sempre é algo a ser buscado. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Né? Mas não é por isso que a gente vai se privar de buscar. A gente precisa buscar. Esse é o caminho e a trajetória da pessoa sábia. Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria, né? Então há uma progressão aqui, né? Ele se aplicou a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria. Eu lembrei uma coisa que eu estava querendo falar antes, e que o Skinny me atrapalhou de eu concatenar as ideias aqui. Uma coisa que meu avô falava, que tinha a ver com o livro que ele tinha dado, é que conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento não necessariamente tem a ver com sabedoria. Você pode ter muito conhecimento e pouca sabedoria. E você também pode ter muito conhecimento e muita sabedoria, né? Então, depende do quanto você aproveita aquele conhecimento que tem e consegue aplicá-lo à sua vida. Isso sim é sabedoria. Então, para que ele obtivesse, né, para que ele continuasse a sua busca por sabedoria, o autor de Eclesiastes vai dizer que ele primeiro procurou o quê? Conhecer. Porque você precisa ter algum conhecimento, né? Segundo, ele investigou, ou seja, ele obteve algum conhecimento, refletiu acerca daquele conhecimento, buscou outras fontes, buscou unir conhecimentos de outras áreas para poder dialogar com aquele conhecimento. E, por fim, ele buscou a sabedoria em si. Ele buscou ver de que maneira ele poderia aplicar aquele conhecimento, aquela investigação à sua vida. Então, que você seja alguém que busque sabedoria na vida,
recorrendo a conhecimento de várias áreas. Conhecimento da palavra de Deus, que é fundamental para a nossa vida, né? Ela sabedoria não só em termos de salvação, mas para todas as áreas da vida. A Bíblia nos fornece conhecimento e sabedoria prática, mas também busquemos conhecimento em áreas que podem ser úteis à nossa vida. Se você tem filhos, você pode buscar conhecimento através de pessoas que são educadores, que são pedagogos, que têm escrito livros sobre educação de filhos, psicólogos. Então busque o conhecimento, use isso para a sua vida. Não seja apenas um conhecimento para você ter como um repertório, numa estante e admirar, mas seja um conhecimento que você procure praticar, que você coloque esse conhecimento diante de você, reflita, investigue no seu coração se você tem vivido aquilo, se não tem vivido, onde você precisa melhorar. Procure aplicar as situações concretas e assim seja sábio ao dar passos, ao tomar decisões que apliquem um bom conhecimento à situação de fato na sua vida. Isso em outras áreas da vida. Então, talvez você esteja, assim como muitas vezes eu estou, preguiçoso intelectualmente, né, de discutir, de conversar, de ler. Né? Uma coisa que eu me preocupo muito com a geração atual é um pouco de preguiça de ler, né? Ou de ver discussões maiores. O pessoal hoje quer tudo muito rápido, entendeu? Se for um texto de 2 linhas, beleza, mas se for um texto de 4 parágrafos, não quero ler, é muita coisa. Se é um vídeo de 30 segundos, beleza, eu vejo, mas se é um vídeo de 10 minutos, de 30 minutos, não, é muita coisa. Eu sei que a vida hoje está muito mais rápida, muito mais dinâmica, mas nós precisamos nos dedicar para aprender, e principalmente aprender com pessoas mais velhas ou pessoas mais experientes numa área onde nós desejamos obter conhecimento e sabedoria. Então é importante fazer como o autor de Eclesiastes fala no versículo 25: apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria em meu juízo de tudo. Sinara colocou aqui: a informação chega rápido e não é preciso correr atrás, né? Agora, a gente precisa ter essa capacidade investigativa para ver que informação é essa, né? Porque às vezes a gente, sem fazer esforço, a gente recebe muita informação, recebe muitas notícias, e aí, né? A gente vai fazer o que com essa informação? Essa informação é verdadeira, é falsa, procede? Eu estou falando de maneira geral, tá? Não em relação a só a fake news, não, mas a tudo que nos chega. Hoje a gente vive num mundo onde o banco de dados, de informação, de conhecimento é absurdamente grande, diferente de anos atrás. Mas temos o trabalho de refletir sobre o que nos chega. Ah, sim, Sinara, com certeza. Essa geração ela é muita informação, mas também é uma informação de tudo, né? É uma informação, sim, não vai em busca de conhecimento, exatamente. Né? Eles esperam chegar à sua mão, porque elas se acostumaram a isso, né? A receber tudo pronto. Então, assim, cabe a nós refletirmos sobre o que chega até nós e também que, apesar de chegar muita coisa até nós, precisamos, às vezes, ir buscar um conhecimento melhor também, né? Por exemplo, eu estou numa fase que eu estou adorando ler sobre gastronomia, pesquisar coisas sobre gastronomia, porque eu gosto de cozinhar. Isso é uma área de conhecimento que é legítima, né? É um interesse, ok, show de bola. Só que eu descobri que muita coisa que eu acompanhava de gastronomia durante os últimos anos era material ruim.
Eram vídeos de YouTube muito ruins, de gente que não sabia cozinhar, no máximo fazia um prato estranho, com muito açúcar, exagerado, sabe? E às vezes eu achava que aquilo era o máximo. Hoje que eu estou estudando, porque eu tenho interesse nessa área, mesmo que não seja assim para depender financeiramente disso, mas eu tenho muito interesse, eu estou vendo que eu estou refinando o meu paladar, eu estou mudando a minha mente acerca do assunto. Mas isso por quê? Porque eu estudei, eu fiz um curso de gastronomia com gente boa, online, eu li alguns livros muito bons de gastronomia, mudei minha maneira de pensar comida, né? Estou dando um exemplo para vocês, né? Então hoje eu já olho para a quantidade de informações que a gente tem acesso no YouTube ou em sites, né? Eu olho de uma maneira diferente, porque eu refinei o meu olhar. Precisamos, então, também buscar um conhecimento um pouco mais apurado. De que forma? Investigando, né? Lendo, se empenhando, né? Ouvindo pessoas boas na área, né? E a gente vai se educando também. O pastor Lando disse alguma coisa aqui: informação de mais, experiência de menos. Exatamente, né? Essa geração tem muita informação, mas tem pouca experiência, e o peso da experiência conta muito, né? Existe uma arrogância pós-moderna de achar que porque nós temos mais conhecimento do que os nossos antepassados, nós somos melhores e mais evoluídos. Mas isso não é verdade. Porque se fosse verdade, a gente não teria guerras mundiais, a gente não teria tantas mortes e fome no mundo e guerras ainda hoje, né? E a gente vê desigualdades. Então, assim, os problemas do mundo não foram solucionados. Então é mentira que nosso avanço tecnológico ou a velocidade da informação tenha mudado o mundo e tenha transformado a gente em mais sábios do que os nossos antepassados, né? Então não, a gente temos nossos pontos fortes, temos nossos pontos fracos, assim como os antepassados também tinham, né? Agora, que possamos partir do temor ao Senhor, porque Ele é o princípio da sabedoria. A partir dele nós vamos conhecer, vamos entender cada coisa, colocá-la no seu lugar, aprender coisas novas. E como é bom a gente aprender coisas novas, né? Bem, queridos, vou ficar por aí, porque eu quis que a gente conversasse um pouquinho mais, quis dar exemplos sobre essa primeira parte do texto, e na aula que vem a gente fala sobre a segunda parte do texto, tá bom? Conto com vocês, Deus abençoe, tenham um domingo abençoado. Mais tarde nós estaremos juntos no culto presencialmente, ali no nosso templo, mas também para aqueles que precisarão acompanhar de casa, né, acham melhor, são da zona de risco, vão também poder acompanhar aqui pelas nossas redes sociais. Tá bom? Vamos orar para a gente finalizar a aula de hoje? Senhor Deus, meu Pai, eu oro a Ti nesse momento. Jesus, eu quero Te agradecer por esse tempo de reflexão, esse tempo, Deus, de crescimento. Deus, a Tua palavra é maravilhosa, Deus. Ela toda é rica, ela nos ensina tantas coisas, Deus. Nos ajuda, Deus, a colocar em prática o conhecimento. Que não tenhamos apenas muito conhecimento sobre a palavra, ou muito conhecimento sobre as coisas da vida, que não sejamos apenas, Deus, pessoas que tenham um bom repertório para discutir ou falar sobre assuntos, mas que possamos ser sábios no dia a dia, em situações pequenas, que possamos amar as pessoas, que possamos acolher as pessoas, que possamos ter paciência com as pessoas, que possamos fazer a diferença na vida das pessoas em pequenas ações, Pai. Nos tira, Deus, a arrogância de acharmos que já sabemos tudo, Pai, de nos acharmos melhores do que os outros, Deus. Nos livra desse tipo de sabedoria que nos leva à loucura, Pai, mas que possamos de forma humilde, Deus, abraçar os conhecimentos, abraçar
Deus, os desafios da vida e sermos de fato sábios, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque precisamos praticar a verdadeira sabedoria em nossa casa, a praticar a verdadeira sabedoria em nosso trabalho, Deus, no desempenho do nosso ministério na igreja, na nossa missão enquanto cristãos no mundo. Temos muitos desafios pela frente, Deus, mas o Senhor, e dependente do Senhor, teremos vitória, tá, Pai? Muito obrigado, Deus, por esse momento de reflexão, à luz da Tua palavra, e que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe e até mais tarde. Valeu.